Olá a todos, quem fala aqui é Marcos Boldrini, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu queria falar de um episódio da vida de Santa Escolástica. Santa Escolástica, que é comemorada pela Igreja Católica no dia de hoje, 10 de fevereiro. E agora à tarde eu fui na missa e o padre contou um episódio da vida dela que me chamou muito a atenção, e ele também fez um comentário na homilia que me tocou e me marcou muito. E isso que eu queria comentar com vocês aqui. A Escolástica ela é a irmã gêmea de São Bento. São Bento, que é o patrono da Europa e o fundador da vida monástica como a gente conhece hoje no mundo católico. E o que São Bento fez foi impressionante, ele praticamente unificou a religião na Europa. E a Escolástica era irmã dele, como eu falei, gêmea, e se inspirava muito no irmão para a vida religiosa dela. Inclusive ela fundou as Irmãs Beneditinas, a Ordem das Beneditinas. Gostava de conversar muito com Deus, ou melhor, gostava de conversar muito sobre Deus e com Deus também, principalmente com o irmão dela. E ela, segundo conta a história, que é a do padre, ela teve um encontro com São Bento no dia 6 de fevereiro do ano de 543, portanto o século VI. E nesse encontro, a Escolástica ela pressentiu que iria morrer muito em breve e que seria este o último encontro com seu irmão. Era de noite, eles estavam conversando, como era de costume nos encontros que eles tinham, que eram poucos. São Bento, como era um homem humilde, um santo, então uma pessoa que concentrou suas forças em cumprir a vontade de Deus, tinha que voltar para casa, para o mosteiro dele que ele comandava, até para seguir a própria regra que ele fundou. É típico de um santo ser humilde e ter essa força de vontade no empenho daquilo que se propõe por amor a Deus. E a Escolástica, pressentindo que não haveria mais ele neste mundo, pediu para que ele ficasse. Ele falou, bom, eu tenho que ir embora, seguir com as minhas coisas. E ela implorou que ele ficasse. E começou a rezar para Deus, pedindo, implorando a Deus, inclusive chorando, para que São Bento não fosse embora naquele momento e ficasse aquela noite com ela. Nisso passou um curto período de tempo, o tempo virou, desabou uma tempestade, foi uma coisa repentina e uma tempestade muito forte. Isso obrigou São Bento a ficar com ela no recolhimento que os dois estavam tendo naquele momento. E ele perguntou para ela, o que tu fizeste? Ela respondeu, bom, ele pediu para tu ficares comigo, tu não quis ficar, não pôde ficar, eu pedi para Deus então. E Deus mandou essa bendita, literalmente bendita tempestade, para que os dois ficassem juntos, um pouco mais de tempo. Depois que passou a noite, São Bento voltou para o mosteiro. E 4 dias depois, no dia 10 de fevereiro, Santa Escolástica veio a falecer. E aí o padre, na homilia, comentou o seguinte, quando o santo não pode fazer algo, ele pede para Deus. Bom, aquilo para mim foi uma jogada, foi uma semente que entrou em mim, uma pedra iluminada que entrou em mim. E me impactou aquilo. Uma frase muito óbvia, até banal, certo? Mas aí o que me tocou? Um santo pedindo por algo que ele não consegue fazer, é porque realmente ele não consegue fazer. É a característica do santo, o empenho da vontade, todas as potências da alma, como diz a Teresa d'Ávila, que é a vontade, a inteligência e a memória. Mas a vontade é a principal delas, porque quando nós nos convertemos, ou nos voltamos para Deus, tem uma conversão de fé, uma conversão religiosa, mesmo que paulatina e progressiva, cada passo é dado de forma mais ou menos deliberada ou consciente. Então nós escolhemos o caminho da conversão, mesmo que a gente não consiga perceber muitas vezes. Então, se o santo não consegue algo, é porque mesmo com toda a vontade que ele tem de fazer alguma coisa, e a prova é que a vontade dele é de ferro, o fato dele ser santo, quer dizer que essa coisa é difícil realmente de realizar. E neste caso, São Bento tinha a decisão, a firme decisão de seguir a sua regra, que é uma coisa óbvia. A regra de São Bento que ele mesmo fundou. Então ele era no mínimo obrigado a cumprir aquilo. Até como testemunho de fé daquilo que ele estava propondo. E Deus disse, não, tu vai ficar aí essa noite porque a minha filha predileta pediu. Então isso é muito impressionante.
a capacidade da oração de mudar as coisas quando a alma está alargada, aberta a Deus de tal forma que a providência age como se a realidade fosse quase que plástica. Santo Agostinho até diz, né? Por que nós rezamos a Deus se Deus sabe aquilo que a gente precisa? É que nós rezamos para alargar a nossa alma. É uma academia, uma musculação da alma, do espírito. Deus não precisa fazer mais força para nos ajudar. É nós que precisamos abrir a nossa alma, fazer força para abrir nossa alma, de forma que a providência flua de forma mais firme, mais efetiva através de nós. Só deu a tempestade porque era santa escolástica. Se fosse eu, meu filho, ia passar lá uma brisa de leve, se tanto, e São Bento ia embora. E pior, eu era capaz de chorar como um guri, um menininho. Passar vergonha, né? Ficar de drama. Quer dizer, Deus pode mover qualquer coisa por nós. A situação que acontece hoje no mundo, que nós estamos vendo, todo esse desespero, essa atmosfera de terror e medo e confusão e apatia, ela só está aí porque o homem se afastou de Deus. Porque a fé foi perdida. Nossa Senhora avisou lá em La Salette, na metade do século XIX, que o demônio viria para o mundo e pouco a pouco aboliria a fé entre os homens. E era a época de hoje. Nós estamos na era da apostasia. E é por isso que o mundo está como está. Não é porque o homem errou, cometeu erros aqui, não. Foi porque por causa dos pecados humanos, os demônios vieram e passaram a abolir a fé do homem em Deus. E o caso de Santa Escolástica mostra que Deus pode fazer qualquer coisa por nós, desde que nós não possamos fazer. Então, por nós, o Senhor move continentes e montanhas inteiras. Agora, o que cabe a nós fazer, Ele não move uma palha sequer. O Senhor não vai fazer eu escovar meus dentes, Ele não vai escovar os dentes por mim. Mas Ele vai impedir que uma ameaça invisível, uma bactéria, entre na minha boca e me mate. Isso Ele vai impedir. Ele não vai impedir o ato, mas Ele vai impedir aquilo que está fora do meu alcance. Por menor que seja essa coisa, ou por maior que ela seja. Seja uma bactéria, seja uma tempestade. Então nós precisamos o quê? Exercitar nossa vida interior de forma a alargar, abrir um rombo no nosso coração para que o Senhor tenha caminho livre, sempre, a todo o instante, em toda e qualquer situação. Escolástica é um dos tantos exemplos de que um pedido verdadeiro a Todo-Poderoso é capaz de fazer. Certo? Então, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Tchau.